Olá! Para nossa conversa de hoje, vamos mergulhar de cabeça num tema que é, ao mesmo tempo, raro, complexo e surpreendentemente revelador. O pênfigo vulgar. Isso mesmo. A nossa fonte é um material bem específico. É a análise de uma única questão de prova de dermatologia lá de 2006. Parece antigo, né? Mas é super relevante. Exato. Pode soar técnico, mas a ideia é usar essa pergunta como uma chave, sabe? Pra gente abrir a porta e entender uma doença autoimune fascinante em todos os detalhes. Perfeito. E o pênfigo vulgar é um daqueles casos, assim, de livro pra entender a autoimunidade. Analisar uma questão de prova nos força a pensar como um médico. Certo. Não é só saber a resposta. É entender por que cada detalhe clínico, cada dado, cada peça é crucial no quebra-cabeça do diagnóstico. A missão é desvendar a lógica por trás da doença. E tudo a partir de uma simples pergunta de múltipla escolha? Exatamente. Certo. Então vamos direto ao ponto. A questão central é a seguinte. Em relação ao pênfigo vulgar, assinale a alternativa correta. E aqui estão as 5 opções. Vamos lá. A. É doença de distribuição universal e raramente inicia-se em mucosas. Raramente. B. É doença epidêmica no Brasil e acomete a mucosa oral em 10% dos casos. 10%. Outro número pra gente ficar de olho. C. É a forma menos grave de pênfigo e inicia-se em 50% dos casos na mucosa oral. Menos grave. Interessante. D. Pode surgir em qualquer faixa etária, porém é mais frequente entre a 4ª e a 6ª década. Ok, uma afirmação sobre epidemiologia. E, por fim, a E. Associa-se à doença celíaca em cerca de 25% dos casos. Uma pergunta excelente. Em poucas linhas ela testa, tipo, tudo. Quem a doença afeta, onde ela começa, a gravidade. E para já estabelecermos a nossa base, a alternativa correta é a D. Pode surgir em qualquer faixa etária, porém é mais frequente entre a 4ª e a 6ª década. E essa afirmação é a pedra angular da suspeita clínica. É a primeira coisa que a gente pensa. Quer dizer, a idade do paciente. Exato. Embora, claro, existam casos em crianças, em idosos, mas o retrato clássico, o paciente que entra no consultório, é um adulto entre 40 e 60 anos. Entendi. Se uma pessoa nessa faixa etária chega com bolhas estranhas na pele e principalmente feridas na boca que não saram, o pênfigo vulgar imediatamente sobe pro topo da lista de hipóteses. Ok, 40 a 60 anos. Mas o que é essa doença? A imagem que vem à cabeça quando se fala em doença de pele com bolhas é bem assustadora. O que está acontecendo no corpo para causar isso? Essa é a questão fundamental. O pênfigo vulgar é uma doença autoimune grave. E o mecanismo central tem um nome: acantólise. Acantólise. Isso. De forma simples, é a perda da cola que une as células da nossa pele, os queratinócitos. O nosso próprio sistema imunológico começa a produzir anticorpos que atacam proteínas específicas, as desmogleínas. As desmogleínas. Elas funcionam como se fossem pontes de adesão entre uma célula e outra. Quer dizer que o corpo ataca a própria estrutura que nos mantém íntegros. Exatamente isso. O fascinante e ao mesmo tempo trágico aqui não é só que o corpo se ataca, mas que ele ataca a argamassa que nos impede de literalmente nos desfazermos. Nossa. É uma falha arquitetônica no nível mais fundamental do nosso ser. Entender isso mudou a forma como a gente vê a pele. Não é só uma barreira, é uma estrutura dinâmica, sabe? E nesse caso vulnerável a um ataque interno. Isso é muito impactante. E o material menciona alguns fatores de risco. Fala de predisposição genética, especialmente em judeus askenazes, e gatilhos, como alguns medicamentos. Peraí, como pode uma predisposição genética tão específica e um remédio para pressão como o captopril, que milhões de pessoas usam, levarem a mesma doença? Parece um pouco aleatório. Essa observação é brilhante e aponta pro coração do mistério de muitas doenças autoimunes. Não é aleatório, é uma interação complexa. Certo. A gente chama de modelo de múltiplos acertos. O primeiro acerto é a genética. A pessoa já nasce com uma variante do sistema HLA, como o HLA-DR4, que torna o sistema imune dela mais propenso a reconhecer as desmogleínas como um inimigo. Ok, então ela já tem a arma. Exato. Mas essa pessoa pode viver 50 anos sem problema nenhum. Aí vem o segundo acerto, o gatilho. Pode ser um medicamento, uma infecção viral, até radiação UV. Esse gatilho causa um pequeno alarme no sistema imune. E na confusão dessa resposta, numa pessoa que já é predisposta, o sistema comete o erro de atacar as desmogleínas. É a combinação da arma genética com o dedo no gatilho do ambiente. Entendi. Então, uma vez que esse ataque começa, como ele se manifesta? Como esses anticorpos causam tanto estrago visível? O ataque é incrivelmente preciso. Os autoanticorpos, do tipo IgG, se ligam às desmogleínas 1 e 3. E essa ligação não só bloqueia a função de cola, certo, mas ela também dispara um sinal pra dentro da célula que a faz, tipo, se encolher. Ela recolhe seus filamentos internos de queratina, a célula literalmente solta as mãos das vizinhas. E aí isso se forma a bolha. Exato. O resultado é uma fenda no meio da epiderme, que se enche de fluido e forma uma bolha. E como essa separação é superficial, a bolha é muito frágil, muito flácida, o teto dela é fininho. Isso leva a complicações, eu imagino. Gravíssimas. A barreira da pele, nossa principal defesa, é rompida. Isso causa uma perda massiva de fluidos, de eletrólitos. É como se fosse um grande queimado. Nossa. E claro, abre uma porta escancarada para infecções. Antes dos tratamentos, era isso que matava os pacientes. Meu Deus. E não podemos esquecer da marca registrada da doença. As lesões na boca. Elas são extremamente dolorosas, dificultam a alimentação, a fala e muitas vezes aparecem meses antes de qualquer lesão na pele. É o primeiro sinal. Imagina o impacto disso na vida de uma pessoa. Coisas simples como tomar um café, conversar com um amigo, se tornam um tormento. É uma doença que isola. Totalmente. E na clínica existe um sinal clássico que demonstra essa fragilidade de forma dramática, que o material menciona. O sinal de Nikolsky. Sim. O que é exatamente? É uma manobra simples, mas muito reveladora. O médico faz uma leve pressão e arrasta o dedo na pele que parece sã, perto de uma bolha. E aí? Num paciente com pênfigo vulgar, a camada de cima da pele se descola. Como se fosse uma película solta. Caramba! É a acantólise acontecendo em tempo real na sua frente. É um sinal visualmente chocante de que a integridade da pele está comprometida no corpo todo, não só onde tem bolha. Nossa, isso é impressionante. Então, com um quadro clínico tão específico, como é feita a confirmação final do diagnóstico? Não se pode ter margem para erro aqui. Nenhuma. O padrão ouro é a imunofluorescência direta. A gente coleta um fragmento de pele saudável do ladinho de uma lesão. Certo. No laboratório, com um microscópio especial, dá pra ver os depósitos dos anticorpos IgG grudados entre as células da epiderme. A imagem é inconfundível. Como é essa imagem? Ela é descrita classicamente, caminho padrão, em rede de pesca ou favo de mel, delineando cada célula. Uau. Outro exame crucial é a biópsia da própria bolha. E a imagem também é clássica. Uma bolha formada logo acima da primeira camada de células da epiderme. E essas células da base que ficam presas formam uma imagem que os patologistas descrevem poeticamente como uma fileira de lápides. Rede de pesca, fileira de lápides, são imagens bem fortes. Certo, agora que a gente entende a doença, olhar para as respostas erradas daquela prova faz muito mais sentido. Vamos analisá-las para solidificar o conhecimento. Perfeito, é um ótimo exercício. A alternativa A dizia que a doença raramente inicia-se em mucosas. E como vimos, é o exato oposto. Entre 50% e 70% dos casos começam com feridas dolorosas na boca. É a apresentação mais comum. B afirmava ser doença epidêmica no Brasil e com um acometimento oral de 10%.
um erro duplo. Erro duplo e clássico. A doença que tem uma forma endêmica no Brasil, especialmente no centro-oeste, é o pênfigo foliáceo, o fogo selvagem. Ah, então é outra doença. É outra doença, da mesma família, mais outra. E 10% de acometimento oral é um subdiagnóstico grosseiro. A realidade é muito, muito maior. A alternativa C dizia ser a forma menos grave de pênfigo. Outro erro clássico. O pênfigo vulgar é a forma mais grave e mais profunda. A separação celular ocorre mais embaixo na epiderme, o que resulta em lesões mais extensas e um prognóstico pior se não for tratado. E por último, a alternativa E, que sugeria uma associação com a doença celíaca. Essa é uma pegadinha clássica de prova. A doença de pele bolhosa, que é fortemente associada à sensibilidade ao glúten, é a dermatite herpetiforme. Ah, entendi. Os mecanismos são completamente diferentes. Confundir as duas é um erro comum, mas é um erro. Falando em tratamento, você mencionou que antes era quase fatal. O que mudou? Como se trata o pênfigo vulgar hoje? A mudança foi um dos grandes triunfos da dermatologia. A revolução começou com os corticosteroides sistêmicos, tipo a prednisona, em doses altas. Eles suprimem o sistema imune e freiam a produção de anticorpos. Certo. Mas o grande divisor de águas mais recente é o rituximab. Rituximab. Esse é um daqueles medicamentos biológicos, né? Ele também suprime todo o sistema imune? Isso não é como usar uma bomba para matar uma formiga? Quais os riscos? Excelente pergunta. Sim, é um imunossupressor, mas muito mais inteligente. O rituximab é um anticorpo monoclonal. Ele foi desenhado para atacar especificamente uma molécula, a CD20. Certo, um alvo específico. Exato. Essa molécula fica na superfície dos linfócitos B, que são as fábricas dos nossos anticorpos. Ao eliminar seletivamente essas células, ele corta a produção dos autoanticorpos que causam o pênfigo na raiz, sem afetar tanto outras partes do sistema imune. Ah, muito mais direcionado. Muito. Isso permite uma remissão mais rápida e ajuda a gente a reduzir as doses de corticoides que têm muitos efeitos colaterais a longo prazo. E essa tecnologia de usar um anticorpo para combater uma doença causada por outro anticorpo, isso só como ficção científica, deve ter sido uma revolução. Foi. E a base para isso rendeu um prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1984, para Cesar Milstein e George Scholar. Uau. Eles desenvolveram a técnica para produzir esses anticorpos monoclonais em laboratório. Sem o trabalho deles, não teríamos o rituximab. A ciência básica de 40 anos atrás é o tratamento de ponta de hoje. Especialmente a diferença entre pênfigo vulgar e foliáceo, ou pênfigo e pênfigoide. Tem algum jeito fácil de lembrar? Com certeza, os macetes são nossos melhores amigos. Para os pênfigos, a dica do material é ótima. Vulgar tem lesão visível na boca. Boa. Foliáceo é mais fora da boca, na pele. E para diferenciar pênfigo de pênfigoide bolhoso, o truque é pensar na consistência da bolha. Ok. No pênfigo, as bolhas são flácidas, estouram fácil. No pênfigoide são tensas, duras, parecem umas bexigas cheias, sabe? Porque a separação da pele é mais profunda. O macete é: pênfigo, poca fácil, pênfigoide parece uma pedra. Ótimo. Pênfigo poca fácil. Essa eu não esqueço. E essa falha fundamental na cola da pele é algo que só acontece com a gente, com os humanos? Ou a natureza cometeu esse erro de design em outros animais também? A natureza repetiu o erro sim. O pênfigo não é exclusivo dos humanos. Cães, especialmente de raças como Akita e Chow Chow. Sério? Sim. Cavalos, gatos, também podem desenvolver pênfigo, principalmente o foliáceo. E o mecanismo é virtualmente idêntico, autoanticorpos atacando as desmogleínas. Isso ajuda na pesquisa? Muito. Estudar esses modelos animais nos ajuda a entender como a genética de cada raça influencia essa quebra de tolerância do sistema imune. Isso nos dá pistas para doença em humanos. Então, temos a genética, os gatilhos ambientais e agora um tratamento de alta tecnologia. Parece que para entender e tratar essa única doença, a gente precisa de avanços em tudo. Genética, imunologia, biotecnologia. Exatamente. E não é coincidência. Essa jornada científica que nos permite hoje tratar o pênfigo cruza com pelo menos mais 2 prêmios Nobel que foram essenciais. Mais 2? Sim. Já falamos do de 84, dos anticorpos monoclonais. O segundo é o Nobel de 1980, para Snell, Dowsett e Benacerraf. Eles descobriram o sistema HLA. Sem eles, nunca teríamos entendido a base da predisposição genética. A primeira peça do quebra-cabeça. Exato. E o terceiro é o Nobel de 2011, para Butler e Hoffman, pelas descobertas sobre a ativação da imunidade inata. O trabalho deles ajuda a explicar como aqueles gatilhos, o remédio, o vírus, conseguem soar o alarme inicial que começa tudo. Que conexão fantástica. Os 3 prêmios juntos contam a história da doença, a predisposição, o gatilho e a ferramenta para tratar. Para recapitular então, o pênfigo vulgar é uma doença autoimune grave, marcada por bolhas frágeis que tipicamente começam na boca. Perfeito. Afeta principalmente adultos de meia idade, entre 40 e 60 anos. O diagnóstico de certeza vem de exames que mostram os anticorpos na pele, naquele padrão de rede de pesca. Isso. E mais importante, o tratamento moderno mudou o prognóstico de quase fatal para uma condição crônica, mas controlável. Síntese perfeita. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? Qual seria? Apesar de todos esses avanços incríveis, a grande questão que a ciência ainda persegue é: qual é o evento molecular exato? A virada de chave que faz o sistema imunológico, num certo momento da vida, decidir que uma proteína do próprio corpo é, na verdade, um inimigo. O erro original. Exato. Entender esse momento de ignição é a fronteira final, não só para a cura do pênfigo, mas para de dezenas de outras doenças autoimunes.